Por que a outra via é asfaltada e a outra não? Onde há comitês do MPLA é asfaltado, onde há o sovismo não se asfalta. E ninguém explica. Deixam-nos nessa dúvida para cada um de nós tirar relações que nos convêm. Os caminhões, Dr. Jaime, é que estragaram aquela via. Naturalmente, o Estado deve voltar a repor o asfalto. Vamos ao terceiro tema. Este é o programa Outra Face da Moeda. Hoje, 31, último dia do mês de maio, 31 de maio de 2024. Os nossos comentaristas residentes, Dr. Mário Aragão, que é membro do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, e também Jaime MC, jurista e também ativista. Dr. Mário, começo agora por si. A cidade de Luanda tem beneficiado de obras, ou várias obras, de reestruturação das vias secundárias, e vê-se que as obras das vias terciárias não são asfaltadas, ou melhor, as vias terciárias não são asfaltadas, e tem deixado os munícipes com nervos à flor da pele, e também o acesso tem sido difícil para as vias terciárias. Doutor, o que falta para que o governo, o que o governo deve fazer para que o povo, o pacato cidadão se beneficie? Vimos que o bairro popular, neste caso o Rangel, está a beneficiar de obras, mas as terciárias não. O Quilamba-Quiás, neste caso o bairro Palanca, as ruas secundárias foram asfaltadas e as terciárias não. O bairro, no município de Sambizanga, no bairro Operário, as secundárias foram asfaltadas e as terciárias não. No Quilamba-Quiás a mesma coisa. Temos o bairro Popular, também as ruas secundárias, ou as terciárias neste caso, não foram asfaltadas. E tantos outros, como o município de Cacoaco e Viana, a situação é a mesma. Isto na capital angolana. Doutor, o que é que lhe oferece dizer sobre estas debilidades do Ministério da Construção? Não vamos trazer aqui debilidades do Ministério da Construção, vamos falar sobre a responsabilidade do Governo Provincial de Luanda, porque a asfaltagem das ruas terciárias é do Governo Provincial de Luanda. Não são debilidades, são gastos, não é? E nós ouvimos muito bem aquilo que foi a comunicação de Sua Excelência Presidente da República, João Lourenço, que dizia que o que mais o que mais traz de desvantagem no orçamento geral do Estado são a questão das infraestruturas. As infraestruturas é o setor que mais retira do OGE. E é uma problemática isso, e nós vimos muito bem. Mas, de facto, o Governo Provincial de Luanda tem estado a trazer alguma preocupação. Vimos mesmo também naquilo que foi o aniversário da província de Luanda, dos 448 anos, com foco nas infraestruturas. Este aniversário da província de Luanda foi focada na infraestrutura. Como vemos, o Rangel, Distrito Urbano do Rangel, tem estado a se beneficiar, aqui mesmo próximo desse grande estúdio. Estamos a falar das ruas Lino Amizaga, aqui no Rangel, a Suave de Viana e outras ruas, Cacoaco. Boa parte de Cacoaco, as ruas terciárias de Cacoaco estão asfaltadas. Falta, sim senhora, as secundárias, que é a mais dor de cabeça de qualquer daqueles do Estado angolano. Sabemos nós que o tapete asfáltico é caro. O tapete asfáltico é caro. Além de ser caro, não quer dizer que o Estado não deve trazer. Deve trazer. Mas é fazendo, é caminhando que se faz um caminho. Penso eu que é uma preocupação, quer do governo local, aqui quando falo local falo do governo provincial de Luanda, quer do governo central, que é o Ministério, porque há obras que é da alçada do Ministério. Portanto, também aqui mesmo o Quilamba-Quiás está a sofrer
reestruturação em algumas ruas que conhecemos aqui. Viana também a mesma coisa, Cacoaco mesma coisa, Belas também a mesma coisa. Portanto, é preciso dar voto de confiança ao Estado e ao Governo. E esperemos nós que o cidadão compreenda que a asfaltagem das vias, o saneamento básico, que é isso que nós muito queremos para os nossos distritos e municípios, é uma questão que vai mesmo retirar um bom dinheiro no Orçamento Geral do Estado. Mas é uma preocupação do Governo, é uma preocupação do Presidente João Lourenço, e tem estado, de facto, temos estado, de facto, a ver essa preocupação, e, de facto, temos estado a ver que também está a acontecer a asfaltagem em alguma zona da cidade capital. Portanto, vamos aguardar, vamos esperar os outros orçamentos, porque, como sabe, cada orçamento é um orçamento, cada província tem as suas necessidades, e Luanda, a única necessidade não é só a asfaltagem das vias, estamos a falar de iluminação pública, que também é do governo provincial de Luanda, estamos a falar das questões do ensino, que algumas escolas também é de responsabilidade do governo provincial de Luanda. Portanto, vamos deixar com que o governo provincial trabalhe, e, de facto, tem estado a nos trazer uma vontade em termos de infraestrutura. Hoje, o Rangel já está a ser mais iluminado, já está a ser mais ligado em termos de asfaltagem, e esperemos nós que possam entrar naquilo que é a comissão do Rangel. Quem conhece o Tungangó também está-se a trabalhar, está-se a asfaltar aquela via toda que sai do Kazenga até a antiga Cipal, a fábrica de plásticos de Angola. Portanto, é fazendo o caminho que vamos chegar lá. Portanto, o governo provincial de Luanda está de parabéns. Espero eu que não cruze os braços agora e continua a trazer aquilo que é da vontade do povo, o asfalto. Nós queremos asfalto e saneamento básico. Porque se trazemos só asfalto sem saneamento básico, naturalmente essa obra não vai durar nem mais um ano. Okay. Dr. Mário Aragão, como é que vê a asfaltagem das ruas secundárias e as terciárias? Não acha que os resíduos, depois das chuvas, os resíduos vêm a estragar ou a entupir os esgotos das terciárias? Claro. Por que é que não se faz todos? E aqui é uma pergunta, exemplos, sobretudo, os pergunta, bairros que citei. É uma pergunta muito pertinente, escrivão. É uma pergunta muito pertinente, e aqui faz todo sentido fazer essa pergunta. Mas é preciso sabermos que, de facto, o Estado pode não conseguir asfaltar no mesmo minuto, no mesmo dia. É preciso escolher aquelas vias que, de facto, devem ser asfaltadas, e essas secundárias, naturalmente, deve-se trabalhar com a Elisal. É verdade, sim, que consoante a chuva, a areia vai entupindo o esgoto. É preciso que haja aqui um trabalho esforçado para que, no próximo orçamento, essas ruas estejam canalizadas. Porque se não estiverem canalizadas, nós não vamos ter esse asfalto bonito que nós agora temos, não vai durar a mais de 10 anos. Nós sabemos e eu tenho visto esse asfalto daqui do Rangel, principalmente do Rangel, me parece que a empresa seja séria. É uma empresa que, de facto, determina um tempo de começo e um tempo para terminar. E, de facto, tem estado a acontecer. Começa e termina as obras. São essas empresas que o Estado angolano precisa. Portanto, poderia trazer aqui o nome da empresa, mas para não fazer publicidade, não trago o nome da empresa, mas é uma empresa que, de facto, tem sido séria em termos de asfaltagem aqui no nosso distrito urbano do Rangel. Espero eu que as próximas empresas que estão noutros municípios sigam o exemplo. Quanto às ruas que não estão a ser asfaltadas, naturalmente, é com calma que vamos chegar. Ok. Doutor Jaime MC, olhando para as ruas que são asfaltadas, que têm sido asfaltadas, neste caso secundárias, e as terciárias acabam ficando vários anos sem receber o tapete asfáltico. Me refiro no Sambizanga, o bairro Operário, o Kazenga, o Talalice, Quilambaquiás, o Popular, Rangel, falamos da Terra Nova e tantos outros bairros. Como é que olha para essas políticas de asfaltagem de uma parte e outra não? Pronto, certamente. É preocupante. De certa forma, não estamos a perceber quais são os critérios que incluem alguns municípios ou algumas localidades e os critérios que excluem outras localidades. Não conseguimos perceber até o momento.
A título de provocação, Cacoaco é o município com mais matéria-prima para asfaltagem de qualquer via. Lá tem bitas, tem terras, tem toda a matéria-prima, maior parte que se usa para asfaltagem ou terraplanagem de qualquer via. Mas nem com isto o Cacoaco é abrangido. Mas eu queria recuar mais um pouquinho, numa coisa de 12 anos, se não estou em erro. Em 2012, Cacoaco era administrada pela senhora Rosa Janota e Luanda era governada pela senhora Francisca Espírito Santo. E havia, neste período, a promessa de se começar, no segundo semestre de 2012, terceiro semestre, não estou em erro, a asfaltagem das vias secundárias e terciárias da cidade de Luanda. Isso já se falava em 2012, não é de hoje. E já havia fundos. Passou da Rádio Nacional de Angola, onde eu acabei de ouvir. No entanto, com aquele entusiasmo de que já há fundos, já há meios, já vai se começar a trabalhar. De 2012 para aqui, voltamos a falar do mesmo tema como se fosse um assunto novo, como se não houvesse orçamentos para isto todos os anos, como se nunca se previu isto anteriormente. Mas, com base a isto, há municípios que sempre tiveram privilégios na questão da asfaltagem dessas vias. Mas são aqueles municípios que já tinham tapete asfáltico na fase colonial, ou o colônia já deixou algumas vias demarcadas, delimitadas com asfalto. O que se fez simplesmente foi fazer manutenção. Mas colocarmos asfalto de raiz em vias secundárias e terciárias não se faz. Mas a questão seria, não estamos a cobrar muito de um partido que até as vias nacionais estão degradadas. A estrada nacional não tem condições. Para quem vai para o leste, tem dificuldade de se locomover por via terrestre. É obrigado a ir de voo, que paga mais de 100 e tal mil kwanzas até o leste. Então, se as vias principais que ligam uma província da outra, uma comuna da outra, um distrito, não estão asfaltados com qualidade. A nível nacional, não está a falar simplesmente de Luanda. Imagina a asfaltação de vias secundárias e terciárias. Não é cobrar muito. É essa a preocupação que eu faço. Mas, seja como for, seja qual for a resposta, eu digo ainda que das duas umas, aqui, ou estamos diante de uma incompetência generalizada do partido que sustenta o governo, ou estamos diante de entes imbuídos de má fé. Porque não é normal, porque dinheiro sempre há. E o asfalto, quer das vias secundárias e terciárias, não está ao mesmo nível. Há opções de escolha. O engenheiro Antônio Venâncio, num dos seus artigos, aconselhou-nos, de certa forma, enquanto Estado angolano, a optarmos pela terra, aqueles asfalto de betão. Não sei qual é o termo técnico que se usa na engenharia. Mas isso funciona, em Viana funciona. A via que liga a Parais do Piaget até o Hospital do Capalanca, do Hospital do Capalanca até a escola no Complexo Norberto de Castro, até os 3 Ais, isso em Viana Capalanca, é betão armado. Aquele betão está há muito tempo, nunca tivemos dificuldade, problemas de buracos, nunca houve isto. Então, isso está mais que comprovado, que para as vias secundárias e terciárias, esse é um caminho. Mas não se opta por ali por quê? Então, pronto, e estamos a falar de um país rico em gestos, que dá para produzir, nós produzimos cimento, temos burgalho, temos brita. Então, o que é que falta aqui? Ou estamos diante da incompetência, ou estamos diante de má fé. Porque com um pouquinho de vontade política, teríamos vias secundárias e terciárias asfaltadas, não com uma ginástica gigantesca. Estamos a falar de uma província, menor província de Angola, que daria, de certa forma, asfaltarmos isto. O doutor levanta a questão de, além do asfalto, a questão do saneamento básico e a iluminação. Eu concordo de pé juntos, mas só será possível se tivermos asfalto. Porque os cabos de iluminação têm de passar numa zona segura, que se seguir a zona da estrada asfaltada, com candeeiros, quer dizer, fica confortável e possibilita o cidadão sair às 4 horas para ir para o trabalho. Porque muitos dos que vivem nesses municípios, que o apresentador, o nosso moderador citou,
trabalha na Baixa de Luanda, na sua maioria. No entanto, saem 4 horas dessas localidades e sem iluminação pública. Mas se houver asfalto, as pessoas conseguem, de certa forma, se locomover com um pouquinho mais de segurança. E, claro, a questão do saneamento básico, das poucas estradas que nós vimos em alguns municípios asfaltadas, foram engolidas depois de menos de 5 anos pela terra, pelos resíduos sólidos, porque não havia aquilo que chama de processo de limpeza constante do próprio asfalto, quer dizer, a estrada, mediante a chuva, a lama e o lixo que vem da parte de cima, inundou a estrada e não se fez limpeza nenhuma. Depois de 2 anos aquilo já não existe, há asfalto por baixo, mas aquilo foi completamente engolido. No entanto, não há essa preocupação. Nós, enquanto cidadãos, o que temos que fazer? Temos que, de certa forma, proteger aquilo que se investiu dinheiro, que é de todos nós, para ser construído. Mas, é claro, há indivíduos, há órgãos, há instituições vocacionados e recebem dinheiro do Orçamento Geral do Estado para a questão do saneamento básico. Não é um favor, é mesmo que faz pagas. E o saneamento básico em Angola paga bem. Não é algo que nós temos aqui que, de certa forma, entendemos mal. E outro dado negativo que faz com que eu acho que faz com que não se asfalte algumas vias, é a questão de partidarização das instituições. Ou seja, nós, quem governa, quem administra e quem governa a província de Luanda, acha que asfaltando, é isso que eu acho, algumas vias secundárias e terciárias de Cacoaco, estaria a dar primazia a um bastião que é da UNITA. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Depois vai já dizer. Depois vai dizer, doutor. Não, essa é a minha afirmação, depois o doutor vai dizer. Está a afirmar mal. Sim, depois afirma bem. E isso que nós temos visto, porque não asfaltaram aquilo, se afirmassem bem, deviam asfaltar. Afirma mal. E outra situação é, quem conhece Capalanca, quem anda um pouquinho pela Luanda, sabe que havia um perímetro tão próximo da via que liga o hospital do Capalanca até a estrada principal. Mas decidiu-se dar uma volta gigantesca, porque se asfaltasse esse perímetro, possibilitaria onde está o comitê do PRS. Quer dizer, o PRS estaria numa zona privilegiada. É isso que nós temos visto. Isto é real. O PRS hoje foi fechado com uma muralha do comboio, que a única saída, quem vai para o PRS tem que fazer um contorno e depois chega numa terra batida, sem muito, que nós chamamos de terra batida, que é uma zona assim descascada, sem muitas condições, que pode furar o pneu de pessoas que vão no congresso, vão nas suas atividades, para chegar até o seu comitê. Isso temos visto, temos que falar disto também, porque o cidadão do PRS, como o cidadão angolano, precisa, de certa forma, que aquilo que faz políticas públicas gizadas pelo governo, chegue até a porta do seu comitê, para entender se esse indivíduo tem capacidade de continuar a governar ou não, ou se dá para fazer um pacto de regime. Outro dado, já para concluir, é a via que sai da Vila de Viana, Casa da Juventude, até o cemitério de Viana, até ligarmos ao perímetro do Zango Zero. No entanto, é um troço pequenininho, com um pouquinho de vontade política e boa-fé, já se poderá conseguir reabilitar. Não se reabilita por quê? Porque é aqui onde está o sovismo, é aqui onde a UNITA realiza seus congressos, suas atividades, é aqui onde está a Rádio Despertar, que para muito é rádio da UNITA, é o rádio contra, é o rádio do inimigo. Quer dizer, esse perímetro da rádio que sai, desculpa a publicidade, mas que sai da Casa da Juventude até o cemitério Viana, não se asfalta, no meu entender, por esse conflito geracional partidário. Quer dizer, por conflitos de partidos, o cidadão todo paga, porque aquele perímetro beneficia indivíduos partidários e não partidários, indivíduos da pentecostal, indivíduos com crenças muçulmanas, curandeiros, ateus, frequentam, passam por essa via que o governo angolano, a administração de Viana, o governo de Luanda, não faz nenhum esforço para asfaltar. No entanto, o que nos falta? Eu, no meu ver, falta-nos vontade por parte de quem dita as políticas públicas, porque isso já se pronunciou, já se falou bastante, já se justificou bastante, doutor. Não é hoje que o doutor vai justificar isto. E já se orçou várias vezes, mas nunca vimos nenhum tipo de materialização daquilo que são as políticas públicas traçadas pelo governo, sustentado pelo MPLA. Então, minha preocupação é essa de primeira. Ou estamos diante de incompetentes, ou estamos diante de pessoas de má fé. Porque de outra forma não se percebe, não se comunica. Por que a outra via é asfaltada e a outra não? Onde há comitês do MPLA é asfaltado, onde há o sovismo não se asfalta. E ninguém explica. Deixam-nos nessa dúvida, para cada um de nós tirar relações que nos convém. No entanto, eu acho isso negativo. Por que umas vias são asfaltadas e outras não? Há
há esta bicefalia ainda dos partidos? Não há essa bicefalia dos partidos. Permita-me aqui desfazer o que mal foi construído. Primeiro é que Cacoaco, de facto, tem estado a crescer e tem estado a ser ligado sobre as infraestruturas. Quem conhece Cacoaco, eu vou para Cacoaco várias vezes, trabalho em Cacoaco, vou para lá. E temos visto um Cacoaco novo. Se nós recuarmos no tempo, a 2012, como o meu colega aqui fala, tínhamos um Cacoaco que era as pedras, de facto. Hoje, quem entra, já se entra em Cacoaco, a partir de 22 horas, 23 horas, está iluminada, tem asfalto, alguma zona tem saneamento básico. Isso é verdade. Agora, relativamente a essas vias que o meu colega Jaime levanta, é preciso compreendermos que a Vila de Viana sempre foi uma via asfaltada. Falo propriamente dali do cemitério. O que se passou nesta via são os caminhões de peso. O que nós devemos pedir ao Estado angolano é a portagem. Com a portagem, nós vamos ter estradas seguras. Porque nós estamos a ver que tudo o Estado dá. E asfalto também é um dos setores que o Estado também continua a subvencionar. Se nós pedirmos ao Estado a portagem, e vimos há pouco tempo o escândalo que teve nas províncias vizinhas do Zaire, dos angolanos camionistas, que reivindicavam o preço que era pago para a província da Namíbia, Samora Matressoa, e que o preço que era pago para Angola era reduzido o preço que eles pagavam na Namíbia. Portanto, a Namíbia cobra portagem. Angola, infelizmente, não cobra portagem. Então, nós devemos analisar este setor com a maior franqueza. Daí que eu tenho dito que a subvenção é bem-vinda. Hoje, os camionistas querem que o Estado angolano retire a subvenção nas estradas, porque até estão a pedir a portagem. Por quê? Porque os caminhões, Dr. Jaime, é que estragaram aquela via. Naturalmente, o Estado deve voltar a repor o asfalto. Agora, quando diz que há aqui um conflito político, eu não quero acreditar. E, de facto, a Rádio Despertar é da UNITA. O único partido em Angola que tem rádio é a UNITA. O MPLA não tem rádio, não tem televisão. Mas a UNITA tem rádio. Portanto, agora, sobre o PRS... Não creio que também aqui conflitos políticos. Necessariamente o PRS tem um líder que faz parte da Assembleia Nacional. Pode muito bem levar essa preocupação à Assembleia Nacional. A própria UNITA pode levar essa preocupação à Assembleia Nacional e os deputados chamarem para a bancada parlamentar, ou mesmo na Assembleia Nacional, o ministro das Obras Públicas ou o governador da província de Luanda, se a obra for do governo, mas a estrada de Viana, me parece, pela grandeza da estrada, não é obra do governo provincial, nem do município, mas sim do Ministério, por causa daquilo que é o valor da obra em peso. Portanto, é um assunto que, de facto, devemos estudar. É importante aqui que o Estado retire a subvenção nas estradas, traga a portagem. É importante que o Estado revê aquilo que são as necessidades básicas. Asfalto, saneamento, energia são necessidade básica do Estado.